Rodrigo, vamos... Obrigado por ter vindo, né? Eu que agradeço. Saiu lá de Araxá, nosso companheiro de FLI Araxá, Festival com Literário de certeza. Araxá, há 5 anos já. Vamos falar um pouco sobre a sua carreira literária e musical, antes de a gente entrar no debate do livro. Pois antes eu só queria cumprimentar o povo de Belo Horizonte. Que povo bonito, né, Juju? Eu morei aqui 14 anos, será que eu posso falar que eu sou daqui também? Pode demais, né, gente? Belo Horizonte é muito bom. Então, a minha carreira, eu já escrevo, já tem um tempo bom, mas a música já está na minha vida há muito mais tempo, né? E a escrita começou, engraçado, tem pouco tempo assim, em 2011, contando história para os filhos, né? Eles assim muito ansiosos para dormir, né, os dois. E eu sempre tinha que contar uma história diferente todo dia. Eles não se contentavam com a mesma história, não, né? E cada dia eu colocava um elemento novo na história, né? Colocava um brinquedinho deles, qualquer outra coisa para dar uma animada na história, mas não adiantava muito, não. E um dia eu resolvi colocar uma música, né? Compor uma música para a historinha, e aí os dois adoraram. E nesse dia eu tive a ideia de começar a escrever e colocar a trilha sonora nos contos, né? E eu gosto muito de cinema, né? Uma das paixões que eu tenho também, além da literatura e da música, claro. E a parte da trilha sonora sempre me encantou muito, né? Então eu comecei a pesquisar os grandes compositores de trilha sonora, né? Tem, por exemplo, o John Williams, né, que está com 95 anos, já foi indicado ao Oscar 42 vezes, né? Começou a carreira dele tocando piano em cinema mudo, né? Ele ficava vendo a cena e ele tinha que interpretar a música na hora e compor a música na hora, que era o que a cena pedia, né? Então, é um verdadeiro mestre, né? Assim, me inspirei muito nele, né? E a união das duas coisas deu o Levir, né? Que é literatura com música, né? Literatura com a trilha sonora. Geralmente eu escrevo os contos e depois, quando eu estou relendo, eu pego as partes mais intensas, né? Mais importantes do conto e vou compondo as músicas como se fosse uma trilha sonora de cinema, né? Ou seja, a música no Levir ela funciona como se fosse um acessório do texto mesmo, né? Então é isso, sempre fez parte da minha vida, na verdade. E como que funciona a plataforma Levi? Desde quando? Como surgiu? Vamos contar a história do Ler Mais Ouvir. Então, a única forma de viabilizar essa ideia minha era no formato digital, né? Na verdade, era formato de e-book. No começo eu pensei em conciliar o livro com o CD, mas o CD já estava quase em desuso, já era uma forma de mídia assim, já quase ultrapassada, né? E eu comecei a pesquisar algumas formas, né? Estava meio perdido, porque não sabia como viabilizar a ideia. E conheci uma pessoa muito importante nesse processo todo, que é o Bruno, um amigo que mora em Ribeirão, né, que mexe com isso. E ele me indicou um outro amigo dele, que mora na Califórnia e que trabalha na Apple. Eu entrei em contato com ele adorou o projeto, adorou a ideia, e conversou com outro amigo que trabalhava lá, os dois trocaram uma ideia e me indicaram uma empresa na Índia, que fica lá em Bombay, né? Ou seja, foi uma empresa indicada pela própria Apple, né? Porque eles são muito exigentes mesmo, né? O contrato que eu assinei com eles tem 110 páginas, para você ter ideia. É uma loucura, né, de exigências, né? Contrato de distribuição. De distribuição, exatamente. Então eu mandei para eles, né, para essa empresa na Índia, a ideia toda, eles aceitaram o desafio e desenvolveram em 4 meses, já estava pronto, o e-book com a trilha sonora. Porque qual foi o segredo? O segredo foi colocar as músicas dentro do aplicativo, que ele pudesse ser baixado com uma internet, né, de velocidade razoável, ou 3G ou 4G, que tivesse um formato reduzido sem perder qualidade. E eles conseguiram fazer isso. Não sei como, mas qualquer conto meu hoje, qualquer livro, tem no máximo 10 megas, com 8, 9 músicas, texto e ilustração. Então é muito pouco, né? O formato é pequeno para tanta coisa, e sem perder a qualidade. Aí eu recebi os arquivos, mandei para a Apple, né? Eles fizeram uma análise do texto e das músicas por um tempinho antes de aprovar. E quando aprovaram já para 51 países, né? Então começou a circular já de cara para vários países. E desde então, em quantos idiomas? em português e inglês. Mas tem brasileiro demais que mora pelo mundo afora. Depois que eu fui ver tanto de gente que comprou fora do Brasil, né? Realmente muita gente. E depois, o próximo passo foi fazer o aplicativo para Android, mas aí já estava
a maior parte do trabalho feito, né, que eles chamam de código-fonte, né, que é a parte técnica, então uma empresa daqui do Brasil mesmo conseguiu desenvolver para Android, e aí eu lancei na Google, né, na loja da Google também, distribuída mundialmente. Depois a Saraiva começou a distribuir, depois de pouco tempo. E eu montei meu próprio e-commerce, né, que eu também vendo no meu site, que foi onde eu consegui ter mais poder de manobra, ou seja, eu conseguia fazer promoções, conseguia dar amostras dos contos, né, para as pessoas que ficavam curiosas. Ou seja, dava mais poder de manobra para a divulgação do livro. E o gerenciamento, né, é totalmente seu. Totalmente meu, exatamente. Essa mesma pessoa em Ribeirão que eu te falei que toma conta da parte técnica, né, a gente divide essa parte das ideias, mas é isso, né, nós dois fazemos esse trabalho em conjunto. Eu tenho as ideias e ele executa, né? Às vezes me xinga um pouquinho que eu tenho cada ideia maluca, mas ele consegue pôr em prática, né? E é um projeto inédito, né? Reconhecido pela Biblioteca Nacional. É inédito. Vamos falar um pouco disso. É verdade. Eu mandei um registro para a Biblioteca Nacional pedindo para que fosse registrado como um método de leitura diferente, né? Porque realmente compor músicas ou sons para o texto era inédito até então. E tem 2 anos eu recebi esse registro da Biblioteca Nacional, concedendo ao Levi isso, né, o título de um novo método de leitura por causa disso. Tudo que é composto para que o texto seja melhorado, né, funciona e é aplicado dentro do Levi. Então, fiquei bastante feliz porque ser reconhecido pela Biblioteca Nacional, né, que é um órgão que rege praticamente a literatura do Brasil todo, foi uma coisa muito bacana. E virou também, Rodrigo, um sucesso editorial em e-book, né? Com mais de 5.000 livros vendidos. Isso, sim, é considerado um sucesso, né? Para livro físico é incrível. Para e-book eu não sei, assim. Fala um pouquinho disso para a gente. Exato. Mas isso muito foi em função do próprio e-commerce, sabe, Jojo? Que eu tive mais manobra, né? Mais poder de manobra de divulgação. Porque no Brasil a leitura, né, o mercado de e-books representa 2 a 3% do total do mercado editorial. Nos Estados Unidos, ele representa 30 a 35%. É muita coisa, sabe? É muito diferente. Porque no começo, quando se lançou os e-books, as empresas apostaram muito nos e-readers, né, que são aqueles aparelhinhos próprios para ler os e-books, que é o Kindle, né, da Amazon e vários outros. Só que nos Estados Unidos eles têm poder aquisitivo para isso, então eles compram. Eles podem ter um leitor só de e-book e ter um tablet, por exemplo. E no Brasil isso não pegou. Não pegou e infelizmente, a venda dos e-books estava atrelada a isso, então ele estagnou-se em 2, 3%. Então, para o Brasil, o número de 5.000 e-books é quase que um recorde mesmo, sabe? Mas, assim... É best-seller? Acho que sim. Mas a divulgação foi muito bacana, porque esse parceiro que eu tenho em Ribeirão, ele criou um site, um portal, muito legal, que todas as redes sociais ligadas ao Levi se alimentavam, né? Então, se a pessoa entrava pelo YouTube, já alimentava o Facebook, alimentava o e-commerce. Se ela entrava pelo Twitter, a mesma coisa. Então, isso divulgou bastante, né? Criou o desejo de compra mesmo, né? Então, se muita gente gostou e foi indicando, né? Então, foi mais ou menos uns 4.000 vendidos no Brasil, o resto fora do Brasil. Mas isso, para número de e-book no Brasil, realmente foi muito bom. E hoje em dia está estagnado? Ou você vê almeja uma venda que volte a vender, continue vendendo os seus novos títulos? Ou você acha que estagna para todo mundo? Não, é geral. É geral. O que acontece é o seguinte, no começo dos anos 2000, a música passou por uma revolução enorme, né? Com MP3 e com acesso a computadores baratos, a música foi difundida na internet de uma tal forma que desbancou as gravadoras, né? Literalmente. E os editores acreditavam que isso fosse acontecer com os e-books, né? Mas estagnou, sim, nos Estados Unidos por causa dessa questão do e-reader e no Brasil também, porque não teve uma venda legal dos e-readers. Mas agora, com os celulares mais novos, que são superpotentes, as telas grandes, ninguém precisa mais ter um celular e um leitor, né? Então, a Samsung já está com uma estratégia bem agressiva para e-books de novo agora nos Estados Unidos e que vai refletir no Brasil, né? E eu acho que isso vai acontecer sim. Eu acho que o mercado ainda tem uma demanda reprimida grande. Eu acho que pode crescer muito ainda a venda dos e-books, né?
E sem contar que tem várias vantagens, né? Ecologicamente falando, você imagina quantas árvores a gente deixa de desmatar para fazer uma edição de um livro, né? Então tem um apelo ecológico muito forte. Eu acredito, sim, que ainda vai vencer. Mas nas palestras que eu tenho feito, né, nas feiras literárias, né, muita gente me pergunta, peraí, mas eu sou um autor amador e quero fazer meu e-book, como que eu faço? Na internet hoje já tem várias maneiras de se fazer um e-book, né, várias empresas que fazem isso de uma forma barata e segura, mas as pessoas se esquecem de como divulgar e comercializar, que é a parte mais importante, né? Se eu não tivesse esse meu lado, né, empresarial, né, que eu já trabalho com negócio há muito tempo, eu tenho certeza que essa estratégia minha não seria vencedora, né? Ou seja, o artista tem que se preocupar mais hoje com a comercialização do que com a própria viabilização só da obra, né? Então, eu aconselho para que ele tenha o e-book, parecidíssimo com o livro físico, mas use o e-book para reforço de divulgação do livro físico. Aí sim, aí isso faz sentido no Brasil. É o que mais faz sentido para mim, é o que fez, e eu consegui publicar o livro físico através desse caminho, né? E você pensa, já teve demanda, assim, ou pensa em fazer, lançar a trilha sonora do livro, igual a gente vê, né? A trilha sonora do filme, de série, de... Nossa, ideias não faltam. Já me propuseram, né, alguns leitores para colocar disponível como toque de celular, né, no meu site, talvez até faça, né? Que é uma coisa que realmente é bacana demais. Já tem alguns autores procurando para que eu faça a trilha sonora para o livro deles, né? Já até comecei a fazer um trabalho para um escritor de Uberlândia, já comecei a compor a trilha sonora para o livro dele. E muito bacana, porque é ilimitado, né? Hoje eu acho que a ideia, que é, né, aparentemente é um conceito muito simples, né, que é livro com trilha sonora, mas as aplicações são inúmeras, né? E eu fico escutando as ideias dos leitores, né? E passando para a parte literária agora, primeiro lá do e-book, o que vem primeiro? Ou vem junto? É a música ou é a literatura? A literatura vem primeiro. Por incrível que pareça, mesmo eu já tendo contato, né, e já toco há bastante tempo, a música é muito mais difícil para mim do que o texto. Quando eu tenho uma ideia de um conto, de um romance, né, engraçado, parece que já vem pronto, sabe? Eu já tenho a ideia, já tenho a inspiração e vem tudo pronto, né? Michelangelo falava, né, que quando ele esculpia, ele simplesmente tirava a escultura de dentro da pedra, né? Mais ou menos isso, ou seja, eu tenho a ideia pronta, já sei praticamente tudo. Agora, a parte musical é complicada, porque envolve muita emoção, né? E o próprio Fellini falava, né, que ele tinha um sonho de ser diretor e músico, que ele queria compor trilha sonora para os filmes, que ele achava que essa era uma coisa mais completa, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, porque é a mesma pessoa criadora que faz o texto, faz a música, além de eu não querer também que a qualidade fique a desejar, ela é muito pessoal. E, assim, além da composição, você tem que fazer arranjos. Eu faço tudo, gravo os instrumentos todos, né? Então, eu estudo em casa, faço o processo todo. Depois eu edito, masterizo. Então, assim, a parte musical me deixa nervoso, é tenso. Mas é muito bacana, o trabalho é gratificante, porque eu me emociono muito, sabe? Realmente é um trabalho muito emocionante. Eu gosto de fazer. Realmente me encontrei. E é sempre instrumental que vem na trilha? Sim, é instrumental, porque eu fiz alguns testes, né, com os amigos, coitados, fizeram todos os tipos de testes, né? Amigo sofre, tem que fazer mesmo. Se não for amigo, quem que vai fazer? E a música com letra cantada, ela tira a atenção do leitor. Engraçado, depois que eu lancei o Levir, eu escutei de muita gente me contando que gosta demais de ler ouvindo música, né? Então, realmente é uma coisa mais... Não sabia, mas é muito comum, né? O leitor ler escutando a música. Então, música e literatura, acho que sempre tiveram juntos, né? Aí já é meio caminho andado para o cinema, né? Quem sabe? É um sonho. Já veio o texto, o roteiro com a trilha. Já pensou se um livro virar filme? Meu Deus do céu. É o sonho mesmo. Ia ser ótimo. Meu nome é Júlio. Tudo bem, Júlio? Beleza. Achei interessantíssimo o seu trabalho, ainda não conheço, mas vou conhecer breve. E é um tema que me fascina também, essa convergência entre as artes de uma maneira geral, a comunicação, o conhecimento e as novas mídias, novas tecnologias. Eu fico imaginando que talvez a tendência seja para médio ou longo prazo, a coisa vai crescendo de uma forma tão exponencial ultimamente, né?
talvez a gente venha viver uma realidade onde a gente já não escreva mais livros propriamente nesse sentido convencional, mas talvez algum tipo de processo, de peça litero, audiovisual, holográfica, tudo junto, plus interativa, não é verdade? E eu acho que hoje nós estamos caminhando cada vez mais vertiginosamente para essa possibilidade de fato, né? E eu acho isso fascinante, interessantíssimo. Você já pensou em implementar outros recursos, além do áudio, aos seus aplicativos, ao seu texto? Essas ideias que você vem concebendo, você tem pensado nesse sentido? Por exemplo, uma ideia que, de vez em quando, as pessoas falam, a questão dos hiperlinks dentro de textos disponibilizados virtualmente, né? Para você remeter a imagens ou a outros textos, não é verdade? Fazer uma intertextualidade, um diálogo e potencializar a multiplicidade de leituras possíveis, né? O campo é muito vasto. É muito vasto. Realmente, essa pergunta foi interessante. Já pensei, sim. Pensei em colocar algumas ilustrações, né? E hipertexto também, mas de uma forma bem artística, porque o cinema ele te entrega quase tudo muito pronto, né? Muito mastigado, né? Eu falo cinema porque é uma referência que eu tenho. Mas acho que se fosse para colocar ilustração ou vídeos, né, teria que ser uma coisa assim bem conceitual mesmo, sabe? Bem artística, para não perder o foco e nem o ineditismo da obra também, né? Que as músicas são compostas para o texto, então teria que ser um visual também composto para o texto. Tudo acessório do texto. O principal é exatamente isso, né? A literatura tem que ficar preservada. E um leitor, né, de Brasília me propôs uma coisa interessante, que é o seguinte: fazer uma apresentação ao vivo do Levir com banda tocando, passando o texto na tela de cinema, a hora que estava com a palavrinha marcada, a banda tocava a música. Então, assim, tem várias ideias, né? Acho que se eu for executar tudo, tem que viver uns 200 anos para dar conta de tudo. Mas é muito bacana, realmente tem várias possibilidades, né? E nessas feiras literárias, no próprio Feira Achar, né, Jô, a gente vê muita ideia nova, né? Muita ideia nova. E eu acho que é isso. A questão também não é mais ter ideia, é mais ter assim, planejamento e apoio para viabilizar as coisas, né? Mas eu acho que tem muita coisa para ser criada assim. Mas respondendo a sua pergunta também, né, tem um link. O próprio livro físico, né? Quando eu fui procurado pelo SESI, né, uma indicação de um amigo, o SESI me procurou porque eles queriam que eu fizesse o livro, mas preservando a trilha sonora. Só um desafio grande. Eu não queria colocar CD de novo, que era o que eles estavam imaginando, né? Pelo que eu falei no começo da palestra, acho que o CD já é uma mídia já ultrapassada, já está fadada a fracasso. Talvez pudesse ser até um pendrive, que hoje está com custo reduzido, mas a ideia foi justamente colocar um QR Code nas páginas, né? Então, o leitor vai folheando, encontra o QR Code. Hoje, todo mundo tem leitor de QR Code no celular, e se não tiver para baixar, é muito simples. Então, a pessoa lê o QR Code e escuta a música da trilha sonora simultaneamente ao texto, da mesma forma que o e-book. Então, foi uma solução bem interessante, que está funcionando bem já, né? É uma forma inovadora também. Só mais uma coisa. Você falou isso sobre preservar o aspecto propriamente original, autêntico da obra. Uma coisa que às vezes eu reflito quanto a essas tendências das artes modernas, sobretudo em ambiente virtual, que é marcado muito pela interatividade, como é que você vê essa possibilidade de, diante desse horizonte quase infinito da interatividade que vai se apresentando nos nossos tempos, não te parece que, a uma certa altura, se as artes pretendem abrir-se para a interatividade, isso não corresponde, até certo ponto, a uma abdicação da ideia de autoria, propriamente? Como é que você vê isso? Eu concordo com você. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Acho que são dois cuidados que nós temos que ter, porque hoje, com a banalização de recursos de divulgação, tudo virou obra, né? Tudo é divulgável, né? Tudo é divulgado e vendido. Mas eu acho que a arte ela tem a primeira obrigação dela é de emocionar as pessoas, né? Se a arte, né? Pode ser cinema, pode ser música, pode ser literatura, se ela não emocionar e não mexer com a pessoa, ela não tem função, né? Então acho que isso é uma característica muito importante. Ou seja, a arte para mim ela tem que ter personalidade, né? Tem que ter capacidade de mexer muito com a pessoa. Então hoje em dia está complicado porque o universo de
Músicos que têm computador em casa e praticamente um estúdio virtual compõem a obra dele e lança. Literatura, vários outros tipos de arte, né, aumentou-se demais o acesso e o número delas, e a qualidade, infelizmente, caiu, né? Então, acho que o autor, ou qualquer um que seja um operário da arte, vamos dizer assim, tem que tomar um cuidado muito grande com a qualidade do que passa. E é uma responsabilidade também, né? Você, de certa forma, está influenciando pessoas de uma forma muito íntima, né? Então, tem que ter esse cuidado. Uma amiga mandou um conto meu para um concurso que tem lá em Nova York, que chama FOST. É Future of Storytelling, né? Então, eles dão prêmios para pessoas que conseguem formas inovadoras de contar a história. Tá lá, vamos ver o que vai acontecer, se vai passar ou não vai. Mas eu entrei no site e vi os anos anteriores de quem ganhou. Olha, cada ideia que você não imagina. Acho que vale até a pena a pessoa entrar, procurar isso na internet, dar uma olhadinha nesse site, porque é o que você disse, assim, é um berço de ideias, né? E todas muito bacanas, muito inovadoras, né? Então, assim, é o que eu te falei, assim, é muito difícil mensurar qualquer coisa, porque as possibilidades são enormes mesmo, né? Rodrigo, vamos entrar um pouco, então, no Tudo Que Não Tem Fim. Uhum. Esses contos, eles são inéditos ou eles já foram publicados no Levi? Então, eu peguei exatamente os contos que mais tiveram saída no formato digital, né, que tiveram uma venda maior, tiveram mais saída, e fiz a compilação dos 3. São os 3 mais vendidos, né? Vamos falar um pouco de na cada ordem. um. Claro, claro. Então, são 3 e há uma unidade entre eles? Tem um estilo, né, que é tudo ficção e realismo fantástico, né? Mas é interessante porque, assim, apesar de ser ficção, eu procuro abordar temas bem reais, né? E a ficção é bacana que você pode ter soluções fictícias para problemas reais, mas de uma forma que cabe no papel, ou seja, tudo cabe no papel, na verdade. E desses 3 contos, né, o primeiro se chama Lola, MTZ01, que é uma história interessante de 2 médicas que estão desenvolvendo uma prótese ocular, né? E no processo do desenvolvimento, né, as 2 atropelam um garoto indo para a faculdade, o garoto morre, elas continuam com a pesquisa e esbarram em outro problema, que seria testar essa prótese em animais. Eles não conseguiram a liberação e a única saída seria testar na própria cachorrinha de uma das médicas, né, que é a Lula, né? E eles colocam essa prótese nela e começam a enxergar pelo olho do animal e descobrem um universo completamente diferente, né? Ou seja, eles descobrem o que os animais realmente conseguem ver, né? E esse garoto que elas atropelaram, ele volta do além para tentar se vingar. E a trama toda... Dá até medo, gente. Se tiver medo de espírito, não lê de noite, não. Olha, é isso aí. Tem que ler junto com alguém, de mão dada, porque o negócio realmente é complicado. Não vou falar o final para não dar spoiler, né? Claro que não. O segundo... Mas vamos falar dos ritmos que estão presentes nesse conto, musicais. Musicais, então, são bem tensos, né? Com certeza. E, bom, eu posso até mostrar um aqui, que está aqui no... Trouxe o e-book aqui para mostrar para vocês. Não sei se o microfone vai pegar, mas eu acho que vai. Mas os ritmos são bem variados. Sem querer ser preconceituoso, você só não vai achar funk carioca nem sertanejo. Isso aí você... Por enquanto, Por né? enquanto. Nos próximos, quem sabe. Exato. Então, deixa eu ver aqui. Uma música aqui que é bem intensa, que é a hora que o pau está quebrando, né? Vamos dizer assim. Que tem uma luta muito... Pronto. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, isso é a hora que o espírito do garoto está tentando se vingar e eles estão tentando exorcizar o cara, né? É isso. Mas
eu componho o que o texto pede, na verdade, né? Então tem vários estilos. Deixa eu mostrar uma outra música aqui que é completamente diferente. Essa aqui é um momento de suspense, mas tem outros momentos bem diferentes, né? É um momento que é bastante espiritualizado, que é de outro conto. Vamos lá. Desse conto que você vai... Tá, exatamente, é o Narrare, né? Essa história também é inédita, né? E aí conta a história de um garoto que estava desenganado pelos médicos e a mãe, desesperada, leva ele para ser curado por um xamã, né? E ele cura o garoto e fala para a mãe, olha, esse cara conseguir salvar, mas ele voltou com um dom muito especial, você vai descobrir daqui a um tempinho, né? E, com o tempo, ele está com 15 anos, eles se mudam para os Estados Unidos para morar na casa de uma tia que era enfermeira, né? E ela cuidava só de gente muito poderosa, tá? Era uma profissional muito conceituada na área dela. E o garoto, por insistência, ela leva ele para conhecer o trabalho, né? Um dia lá foi acompanhar o trabalho de um senhor, que era um deputado aposentado, que tinha várias casas profissionalizantes. Era um cara do bem, né? Um cara assim, bem intencionado, né? Com muito recurso e que fazia realmente bem para a comunidade dele. E, no meio da visita, o senhor tem uma crise. Ele estava com câncer em fase terminal, de quase morte, ela pede ajuda para ele. E a hora que ele encosta no senhor, ele desmaia. E ele acorda depois, olha para o pé, ele está com um sapato preto muito bonito, num lugar apertado. A hora que ele repara, ele está no próprio caixão. Ou seja, ele estava no próprio velório, já acorda todo desesperado. O que é isso? O que está acontecendo? Aí a mãe explica, não, meu filho, isso aí a gente descobriu agora, é o dom que você ganhou. Você tem o poder de morrer no lugar das pessoas. Você cura todas elas, mas... Você morre um pouco. Exatamente. E ele absorve todas as memórias das pessoas. Então, durante o livro, ele vai salvando outras pessoas, absorvendo memória de pessoas muito importantes e adquire um poder enorme, né? E o final, o que ele vai fazer com tudo isso que ele adquiriu? Então, no final do livro... Esse é o mais legal para mim, assim. Você mais gostou? Não gostei muito. Então, o final... Não que eu não tenha gostado dos outros, mas esse é bem emocionante. Então, no final, tem uma música que é completamente diferente da anterior, né? Vamos lá. É isso. É bem emocionante. E assim, aí o terceiro, que é incrível também. O terceiro se chama Naloias, né? E conta uma história de um grupo de arqueólogos que estavam lá na base do Kilimanjaro, né? Fazendo escavações, né? Arqueológicas e tal. E acontece um tremor de terra muito forte e abre uma fenda numa das paredes lá rochosas lá de um dos montes, né? E eles, curiosos, entram para dentro dessa fenda e descobrem um mundo que estava camuflado, né, do resto do mundo, que era uma civilização que convive com a gente há bastante tempo, né, coexiste. Ela vem de um ancestral parecido com o nosso, e, assim, por razões tanto, né, biológicas, cromossômicas, eles são completamente diferentes da gente, né? Eles se desenvolveram com características bem marcantes. Por exemplo, eles vivem para a sociedade, eles se ajudam bastante. Então, eles têm assim, uma evolução moral muito maior que a nossa, né? E isso, na verdade, foi a tangibilização assim, de uma sociedade utópica que eu acho que todo mundo quer um dia, né, que aconteça, mas são assim, seres super evoluídos, voltados para o social, né? Tanto moralmente quanto tecnologicamente também. E, no decorrer dos fatos, acontece que um ser humano conhece uma habitante desse local, né, e eles têm um romance e, por outros motivos, o resto do planeta todo descobre, né, essa civilização. Então, é o que eu falo, né, ou seja, é muito relativo o que pode acontecer se nós todos tivéssemos contato com uma sociedade que é muito mais evoluída que a gente, né? O que poderia acontecer? Então, conta sobre isso. E tem um final também
bastante interessante. Mas todos os contos, né, engraçado, depois que eu fui perceber isso, eles têm uma questão assim de contar histórias de superação, sabe? Foi muita coisa que eu passei, porque não tem como não ser pessoal, né, João? Tudo que a gente escreve, na verdade, é para a gente mesmo, né? Então, são histórias assim que tem muito a ver com a minha história de vida, né? Eu já passei muita coisa difícil, assim, a superação e fé, né, sempre andaram juntas e são a base, né, de tudo que eu sou. Então, eu consigo passar isso, apesar de ter notado depois, mas todos eles remetem a isso. E eu fico feliz que, dessa forma, quem lê acaba sendo influenciado de uma maneira positiva, né? E isso é que é o mais bacana, você ter o feedback do seu leitor e ele falar que, olha, li, gostei, me fez pensar. Isso aí, para mim, é a maior recompensa de todas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Sérgio. Prazer. Eu gostaria de saber o que te inspirou a levar tudo o que não tem fim, a criar esse título para o livro. É ótima sua pergunta. Até hoje eu não tinha descoberto isso, mas hoje eu acho que, refletindo um pouquinho, eu acho que tudo que não tem fim é tudo que vale a pena na vida. Acho que, resumindo, é isso, né? Inclusive, eu dedico esse livro, está escrito, né, da dedicatória, eu dediquei para o meu pai, porque ele faleceu em 2013 e ele viu fazendo as histórias todas, viu a luta que foi conseguir viabilizar tecnicamente o e-book, né? Horas e horas de madrugada conversando com a Índia por causa do fuso horário, e vinha e-book, voltava com defeito, a gente tentava arrumar. E ele viu essa luta toda, e o papai sempre falava: olha, meu filho, não se esqueça, as melhores coisas da vida são aquelas que você não pode pagar por elas, né? E todo dia eu tenho prova disso. E eu acho que respeito, amor, amizade, consideração, quando é de verdade, isso não tem fim, né? E como o livro todo fala de superação, eu quis dar um título que realmente remetesse à essência do livro, né? Então, foi basicamente isso. Mas interessante sua pergunta. Eu pensei sobre isso de ontem para hoje. Por que eu tinha dado o título? Eu ainda não tinha me tocado que era isso, mas é exatamente isso. Achei interessantíssimas as suas ideias. Muito obrigado. Contos. E, além de tudo, você é um ótimo músico, dá para perceber claramente. Imagino. E ainda fez todos os instrumentos, você falou? Todos. Bacana. É porque hoje, com o estúdio digital, você tem um teclado que é MIDI, né? Você pode gravar um som de violino usando o teclado, né? Sim, é verdade. Então, dá para fazer tudo. Eu estava vendo as temáticas sugeridas nos trechos aí que você leu dos seus trabalhos, e fiquei me perguntando aqui se você considera o seu trabalho uma obra assim, mais próxima do conceito de mainstream, ou se ele transita pelo que se chama convencionalmente de literatura pop, ou se é do seu interesse, se você convive, se você se interessa por essa cultura pop e pela cultura espiritualista. Até que ponto os seus temas dialogam com a literatura espiritualista e com a literatura pop? Porque eu fiquei pensando aqui que tem diversas coisas. Eu sou pesquisador tanto de uma coisa quanto de outra, cultura pop e da cultura espiritualista, e eu vejo diversos pontos de contatos aí. Por exemplo, esses trechos que você falou de alguns contos seus, eu vi claramente. Eu faria aqui agora um seriado de sucesso. Deus te ouça, né? Isso aí daria uma coisa bem legal, esse argumento do menino que morre no lugar dos outros lá e fica com a memória deles. Vai lendo e ouvindo que você vê, só falta filmar. Muito bacana. Essa coisa da civilização paralela com a qual a gente convive ocultamente. Isso aí tem muita coisa aí na literatura dita espiritualista que fala a respeito disso também. Eu queria saber até que ponto você se abastece desse tipo de literatura ou não, ou se é coisa de insight seu mesmo, intuitivo. Como é que é? Não, sim, bastante. E é totalmente pop, né? Minha cultura é pop mesmo. Eu consumo tudo que é de cultura pop, né? Literatura, principalmente, cinema, né? E eu acho que os contos têm um DNA cinematográfico grande, né? Grande mesmo. E essa questão de espiritualidade eu sempre pesquisei muito, tudo, né? Acho que tudo quanto é religião eu já participei e já li, todas praticamente. Mas eu acho que tudo leva, no final das contas, a Deus mesmo e fazer o bem para os outros, né? Então, acho que isso que é o mais importante, sem querer demarcar, né? Bandeira X, bandeira tal de igreja, né? Acho que isso aí não importa, né? Acho que o que importa mesmo
É o que você faz para o próximo, né? E eu acho importante divulgar isso, né? Escrever sobre isso, né? Eu acho que é até uma responsabilidade, né, de quem é artista promover um pouquinho de esclarecimento nesse sentido, né? O meu pai faleceu em 2013, né? Ele era médico, né? E uma vez ele falou para mim, ele tinha acabado de diagnosticar um paciente com a doença, né? Eu acho que era câncer mesmo. E conversando comigo, ele falou: "Só, meu filho, é o seguinte, eu já tenho 40 anos de profissão. Já vi muita gente falecer na minha frente. A pessoa pode ser a mais espiritualizada do mundo, mas ninguém está preparado para a hora da morte. Ninguém. Não tem jeito. Realmente, depois que a gente passa para o lado de lá, é um mistério que a gente só vai saber quando chegar lá, né? Então, essas coisas todas me impressionam, assim, me intrigam, né? E eu pesquiso bastante. Então, acho que quanto mais espiritualizada a pessoa for, mais ela está preparada para desapegar das coisas que realmente não fazem diferença, né? Tem que se apegar a tudo que não tem fim mesmo, né? Para ver se leva uma vida melhor, porque é muito efêmero, né? Num segundo tudo acaba, né? Então, acho isso. Acho que espiritualidade está presente em todos os textos mesmo. Nem conseguiria fazer diferente, porque para mim é uma coisa muito importante. E a música vem só completar isso, né? Porque a minha principal ideia é isso, é criar na cabeça do leitor um cenário muito mais rico, né? Por exemplo, hoje você... Tudo bem, até que em alguns casos de cinema europeu você encontra isso, mas hoje em dia, 99% dos filmes que você for ver, se você tirar a trilha sonora, acho que você nem consegue acabar de ver o filme, né? Fica realmente sem graça, ou seja, a música já faz parte da ação, faz parte do clima. E alguns leitores já me falaram isso: olha, depois que eu comecei a ler e ouvir, né, as suas obras, agora ler outras coisas sem a trilha sonora já está ficando difícil, né? Ou seja, a ideia realmente ela faz sentido quando a pessoa une as duas coisas, mas escuta ela lê o texto com a música que foi composta para o texto, é muito completo, né? Muito, realmente uma experiência marcante. E você se imagina escrevendo sem colocar música? Não, eu só escrevo escutando. Eu gosto muito de música clássica, né? Um compositor que é o Johann Sebastian Bach. Eu só escrevo escutando um CD, que é o Concerto de Brandenburg em Fá maior. Adoro. Nunca escrevi nada que eu não estivesse ouvindo o Johann Sebastian Bach. Para mim é e esses contos, você escreve um conto seguido, assim, direto? Você começa e para? Como é que é seu processo de criação literária? Então, o segundo volume já está na agulha. Não estou acabando agora de fazer as músicas, mas o último conto, eu tive a ideia numa sexta-feira, era mais ou menos 9 horas da noite. Eu fui acabar ele no domingo, às 6 da tarde, sem dormir. Não conseguia parar. Eu tinha a impressão que se eu parasse, eu ia perder o fio da meada. Por mais que eu já tivesse a ideia. Aí o negócio foi me conduzindo. Dormi 2 dias depois, é claro, né, para compensar, mas acabei em 3 dias. É igual o Gonçalo Tavares, que o pai dele e a mãe dele tem que pôr bilhete debaixo da porta, se quiser falar com ele. Mais perguntas? Alguém mais? Então vamos falar dos... Imagina. Eu estou achando interessante demais. Que bom. Vamos juntos. Eu não sei como é que você trata a sua inserção no ambiente virtual, porque hoje em dia a gente vê que é um universo todo à parte de possibilidades de divulgação, de ampliação, né, de alcance de uma obra. E a sua obra está me parecendo que tem um apelo muito interessante nesse trânsito aí da cultura pop para um grande nicho que está na internet. Né? Isso. Então, eu não sei se você, até que ponto você está consciente disso, e até que ponto você está usando isso. Porque, se você não está ainda, eu sugiro você usar, porque vai ser sucesso, com certeza. Você fazer contato, por exemplo, com alguns blogs, alguns sites, sobretudo nessa área da cultura pop, né? Como, por exemplo, o Nerdcast, que você talvez já conhece, e também YouTube, todas essas plataformas que hoje potencializam de uma forma impressionante o alcance, né, de uma obra, sobretudo essa que tenha esse tipo de apelo. É claro, toda obra vai ser potencializada, mas como a internet é eminentemente pop também, né,
E a sua está assim, bem dentro do registro, me parece, e ainda com um sabor todo original, todo peculiar. E outra coisa que pode ajudar muito também, me parece, é você, talvez, procurar adquirir um conhecimento, se é que já não tem, ou talvez contratar alguém que seja um especialista em marketing digital. Porque hoje existem certos recursos que ainda são desconhecidos da maioria das pessoas, que são aplicações técnicas das estruturas que comandam, né, o Facebook, o YouTube, e os blogs, o ranqueamento do Google, tudo isso pode fazer com que muita gente que ainda não sabe da sua obra venha a saber, entende? Simplesmente você apertando certos parafusos ali da estrutura das suas plataformas, entende? Isso potencializa de uma forma absolutamente surpreendente o número de pessoas a que vai chegar a sua obra. Concordo com isso. Pois é, eu estou muito bem assessorado, né? Eu já falei algumas vezes desse amigo meu, que é o Bruno. Ele é justamente formado em marketing digital e tem mestrado e PhD em mais 4 países, né, que ele fez. Então, ele é bacana porque ele tem a linguagem técnica perfeita, ele sabe tudo, e tem a veia de marketing e vendas forte também. A minha formação também é vendas, né? Filho de libanês, você já viu, né? Vende até avião caindo, né? Vende a mãe, não entrega não, mamãe, para ficar tranquilo. Mas sempre vendi, sempre comprei. Então, é o que eu falei no começo da palestra, essa parte business desenvolvida, né, de negócios, né, ajudou muito, né? Então, a gente pensa muito nessas estratégias e ele tem como viabilizar. E, quando ele criou o e-commerce, né, no ano passado, ele bolou uma estratégia de divulgação e, em uma semana, o site teve quase 3 milhões de acessos. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E isso gerou muita mídia espontânea, não só no Brasil, mas fora também. Na América Latina gerou, na Europa, nos Estados Unidos também. Eu sei que num dia só foi notícia em mais de 100 sites de tecnologia e de literatura no mundo todo, né? Então, esse cara, se eu não tivesse ele, meu amigo, eu estava lascado. Não tinha vendido 5 mil livros. Tinha vendido uns 4.900, né? Mas sim, tem que usar. Ainda mais porque o livro digital, ele permite isso, né? Você pode dar amostras, você pode dar 3 páginas com uma música de amostra, mandar no e-mail marketing, mandar num grupo, mandar num blog, e as pessoas fazerem a degustação, gerar o desejo de compra, depois vai no site e compra 1, 2, 3, 4, quantos quiser. Mas no mercado literário brasileiro, a gente estava conversando sobre isso, há uma resistência ainda, e até que te impulsionou a querer lançar o livro físico também, né? Sim, e a gente vê até dos grandes autores. Eu estava vendo que o Luiz Fernando Veríssimo lançou o primeiro livro digital na semana passada. Ah, é? Exclusivamente digital. Não, exatamente. Pois é, eu acho que o que manda no Brasil, ainda mais por causa desse número, né, que no mercado literário do Brasil só 3% corresponde à literatura digital. Então, se a pessoa quiser ter qualquer expressão comercial, representatividade, ela tem que ter o livro físico também, né? Não tem como. E é o que eu digo, né? Se já tiver o livro digital, usar o livro digital como reforço do livro físico. Eu acho que isso é o melhor dos mundos. Aí você consegue fazer uma divulgação bem completa, que é o que você disse. E o seu contrato, ele é uma coisa que permite sair na boa com a editora? Não, a editora, que é o SESI de São Paulo, né? O contrato é só para o livro físico. O digital é porque, na verdade, o Levir hoje, a minha empresa, é uma editora também. Esses outros autores que eu estou pegando para fazer a trilha sonora, eu estou fazendo pela minha editora, né? O Levir hoje já tem essa possibilidade, né, de editar, já tem os registros todos, está tudo certinho. Então, o contrato com a Apple, por exemplo, ele não permite que eu tenha distribuição de iOS, que é o... iOS é a linguagem de máquina que eles usam, né? E o formato chama EPUB, que é o formato do e-book da Apple. Eu não posso comercializar o e-book em mais nenhum lugar, só com eles, né? Aí sim. Já no caso da Google, não, porque é Android, inclusive a Saraiva vende ao meu Android também, então não tem problema. Então é isso, os contratos são muito bem definidos, né? Agora, essa parte digital e a parte física, geralmente um prende o outro, não. Tem liberdade total para fazer. E esses... Tá bem? Desculpa. Não, é isso. Os novos que estão aí no prelo, né, para sair, eles são para impresso, para físico ou para as duas plataformas? Então, eu vou tentar usar bastante o que eu aprendi até agora. Então, eu já vou lançar
o físico e o digital ao mesmo tempo, numa campanha que englobe os dois mundos, né? O físico e o digital, para ter um reforço de divulgação dos dois, né? Unir forças, né? Eu acredito que o livro, o próximo volume, já saia lá para agosto, setembro, né? Talvez saia já físico e digital. Ao mesmo tempo, serão mais 3 contos, né? Inclusive, eu até trouxe o violão aqui para mostrar uma música da próxima edição, né? Então é isso. E fora isso, eu já também estou escrevendo mais um romance, né? E também já está em fase de finalização, que também já vou começar a negociar. E é isso, escrevo todo dia. Escrever é uma prática, né? Depois que você começa e gosta, né, do que faz, até aquele ditado chinês que fala, né, que faça o que você gosta, você não vai trabalhar nenhum dia na sua vida. Ou seja, eu comecei a escrever um na sexta, acabei no domingo e nem vi o tempo passar. Não é força de expressão, não. Realmente é um prazer enorme fazer, né? Então está para sair, Jojo, está para sair. Mais 3 livros inéditos digital e talvez mais uma compilação deles em livro físico. Só parabenizar pela obra, muito obrigado, Rodrigo? meu querido. Parabéns. A importância, né, do livro físico, porque eu sou um fã, né, de Star Trek, da nossa época, né? Com certeza. A importância, tem lá uma cena, né, que o Capitão Kirk está lendo um Shakespeare, uma raridade, né, para aquela época no futuro, né? Quem sabe daqui a pouco tudo que não tem fim, alguns milhares de anos pela frente, sendo apreciado por alguém numa versão física, né? Nossa, já pensou, hein? Que honra, hein? Maravilha, hein? Se fosse uma atriz bonita tipo a Diane Kruger, ia ficar legal. Né? Podia ser, né? É isso aí. Sonhar não custa nada. É isso aí. Muito obrigado. Parabéns, viu? Muito obrigado. Adorei as ideias aí e que realmente, né, o tudo que não tem fim, não tenha fim lá no futuro, né? Tomara, Deus te A versão abençoe. física. Realmente está sendo feito com muito carinho e amor mesmo, né? Se depender disso, que Deus ajudar, vai ser isso. Perguntar quem é que você admira na literatura. Nossa, eu gosto de tanta coisa, cara. Eu consegui fazer uma rotina que 3 vezes por semana eu acordo às 5 da manhã para ler. Então eu consigo ler lá meus 3, 4 livros por mês, né? E eu gosto de tudo, mas tem alguns que realmente gosto mais. O Guimarães Rosa eu já li praticamente tudo, né? Tem um autor cearense, né, que é o Catulo da Paixão Cearense, né? Uma vez o papai foi, nós fomos do Nordeste fazer uma viagem, né? Ele comprou tanto livro que eu achei que ele ia deixar a família para trás, colocar os livros no carro e voltar sozinho, porque não cabia mais nada de livro. E eu estou lendo toda essa coleção do Catulo, né? Tem músicas também, né? Tem várias músicas sertanistas que ele fez que são maravilhosas. Então, sim, gênio mesmo. E criou a própria linguagem, né? Muito parecido com Guimarães Rosa, né? Só que ele tem uma expressão um pouco menor, né? Mas é um cara fantástico. Tem alguns americanos também que eu gosto muito. Tem um cara que chama Philip K. Dick, que ele é um escritor de contos americano, né? E vários contos dele já viraram filmes. Por exemplo, Blade Runner é um conto dele, aquele Minority Report é um conto dele, o Screamers. Tem mais uns 10 que já viraram filmes. E eu acho bacana a obra dele, porque a obra dele ela também tem um DNA cinematográfico grande, ela está pronta para ser transformada em roteiro, sabe? E é um cara fantástico, ele criou o conceito de várias coisas, né, que depois que ele fez, todo mundo foi atrás, copiando, imitando, né? Então, são praticamente isso, mas gosto de tudo. Tem uma autora araxaense, né, que é a Leila Ferreira, né, que é a nossa conterrânea, que eu também adoro, já li quase tudo dela, acho ela fantástica também. Então, isso é o que eu falei, né, a arte tem que emocionar. Então, o que emociona, eu estou lendo. Independente se é brasileiro, se é japonês. E hoje com a internet tem como você ter acesso a tudo, né? Informação de todos os lados. Tem um lançamento legal, você entra no fórum da internet e vê que foi bem legal, que está sendo aceito, a gente tem que experimentar. Né? Ok. Rodrigo Feres, obrigada pela presença no Sempre um Papo. Vamos ouvir sua música que está no próximo livro, então, para a gente finalizar. Vocês, obrigado pela presença. Os livros estão sendo vendidos lá fora e o Rodrigo vai autografar quando a gente terminar aqui. Vou só contextualizar a música, né? Porque um dos contos que eu fiz, esses novos, ele mistura ficção e realidade e conta uma história muito triste que aconteceu com a minha família, que nós perdemos. Eu perdi uma irmã com um acidente em casa, com arma, né? Eu, meu irmão e ela, nós roubamos uma arma do papai. Ele tinha uma coleção de armas que ele gostava muito de caçar.
Infelizmente, uma arma estava carregada e, né, meu irmão, sem querer, claro, disparou, e minha irmã veio a falecer. E isso foi uma coisa assim que eu acho que não dá para superar nunca, né? Acho que a gente vai só ficando cada vez mais acostumado com isso, mas superar realmente é muito difícil. E antes de escrever, eu falei com a minha mãe, falei com meu pai, né? Eu perguntei para o meu irmão se eu podia escrever, né, sobre isso. Então, até um certo ponto ela é realidade e depois ela vira ficção. E para mim foi assim uma coisa muito forte, porque eu consegui externar muita coisa, né, muita lembrança, muita coisa forte. Até foi tema de terapia e tudo mais. E essa música que eu vou tocar para vocês é uma música do final do conto, que o protagonista tem que exercer muito perdão por uma coisa que uma pessoa fez com ele, e ele tem que fazer um esforço, um hercúleo para conseguir, mas consegue. De novo, falando de superação, né? E a música trata disso, né? Então, a música é um blues, um delta blues, que blues por si só já é triste, né? E foi a música mais difícil da minha vida de compor, foi essa música, né? Então, vocês vão ouvir em primeira mão, né, a música do conto, do próximo, né, Jojo?